programadora aí, muito mais que isso já, né? Mas vai abrir os trabalhos aí do nosso Code Festival. Então, né, pessoal, essa semana, no dia 15, é o dia do programador, né? Lá no finalzinho. Então, um pouquinho antes, a gente está aqui para comemorar a semana do programador. A South System já fez esse evento ano passado, até a Lu estava aqui já, né, Lu? Parece que apresentamos juntos também, foi o máximo, né? Nem aconteceu nada, nem aconteceu bug nenhum, nada, tudo tranquilo. Mas super, né? Essa semana do nosso Code Festival, ele é um comemorativo ao Dia do Programador, porque na South System nós prezamos muito a multiplicação do conhecimento, né? O nosso propósito é impulsionar pessoas para inovar o mundo. Para o mundo. Eu esqueci. Eu só falo isso há 7 anos. E nada melhor do que impulsionar pessoas com desenvolvimento, né? Então a gente tem essa semana aí especial, além da Luciana hoje, começando, abrindo os trabalhos com muita maestria. Amanhã a gente vai ter o Anderson Tadeu da Silva falando sobre o UX. Na quarta-feira, o Alexandre Fagundes falando sobre Cybersecurity. Na quinta-feira, a Ana Isabelle, nossa BP, falando de estratégias para gestão do tempo. E para fechar a semana, no dia 13, a gente tem análise de dados em TI com a Verônica Brebel. Então, inscrevam-se, né? Logo, logo eu vou estar colocando os links aí para vocês, né? Para se inscrever em cada talk aqui dentro do LinkedIn, né? Mas também, como todo eventinho da South, né? Tem sorteio. Então, acessem bit.ly/sorteio-code-festival-24 e vocês vão estar concorrendo a uma das 5 Acodotes, né? Que a gente vai sortear durante essa semana. Eu vou colocando os links ali depois, durante a palestra da Lu, mas por favor, né, prestem bastante atenção. Ela tem muito aqui a compartilhar conosco, mais uma vez, né? Ela que tanto tem esse cuidado, né, com essa multiplicação de conhecimento, com esse carinho conosco, né? Está aqui mais uma vez para abrir o Code Festival. Então, Lu, agora... só sobre as perguntas, né? Esqueci. A ideia é a seguinte, gente. Como a gente está aqui no LinkedIn, deixe suas perguntas durante a talk, tá? Escrevam ali, que a Lu vai amanhã responder com bastante calma e dar bastante atenção um a um para vocês. Perfeito? Lu, tu que me fala, podemos começar? Acho que sim, né? Vamos lá. Vamos lá. Então tá, agora é contigo. Vou adicionar aqui. Então, bora lá. Acho que já está apresentando aí, né? Já tá sim. Bom, então, começando, né, mais um ano aí compartilhando conhecimento nessa semana, especial aí do programador, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre Solid, né, que é uma das melhores práticas aí para o desenvolvimento de software. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Luciana Freiberg Batista. Eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas. Me formei depois que eu estava já ingressando já estava dentro da TI, né, aqui na South. Eu tenho um MBA em empreendedorismo, startup e inovação. Eu migrei de carreira em 2019, né? Eu era de uma área comercial da indústria e eu migrei para a TI. Então, eu coloco essas duas fotos aqui, que são 2 marcos para mim em relação à carreira. A primeira foto ali é meu primeiro dia na TI, na South, que eu ingressei em 2019 através do projeto Impulsionar. Então, eu concorri com quase 140 pessoas para 2 vagas e uma delas eu consegui. Então, para mim, isso aqui é um marco de realização de sonho em carreira,
Era meu sonho entrar para a TI, eu não tive oportunidade antes e fui entrar aos 40 anos. Então, é aquele recado que eu sempre dou, não desista e não importa a idade, não importa nada, siga e que tu vai conseguir, vai chegar lá. E a segunda foto é o meu esposo, que é o meu maior incentivador aí e apoiador na minha carreira, e o meu filho. Esse é o dia que eu me formei, realizei o sonho de me formar em análise e desenvolvimento de sistemas. Então, 2 marcos aí que eu considero muito na minha carreira e na minha vida pessoal também. Eu sou líder técnico de TI, eu já atuei como desenvolvedora Java, né, Spring Boot, Webflux aqui na Salf, num projeto do Joby. Eu atuei como analista de sistemas num projeto do Banco Mercantil, também pela Salf. Atuei aqui como líder técnico em um projeto dentro da Realize, que é a parte financeira do grupo Renner, das lojas Renner. Também apresentei aí alguns episódios do Threadcast da Salf ao lado do Adeja, né, que também nesse tempo de carreira aí me ajudou muito, compartilhando conhecimento, né. Eu sou voluntária dentro da Salf num projeto que é o Te Puxa, que é um marco, assim, de voluntariado que eu acho que é muito legal fazer parte, compartilhar o conhecimento, principalmente na área da TI, para incentivar os jovens também a buscarem, né, novas áreas e terem outras perspectivas. E também sou voluntária na Junior Achievement, no programa de mini empresa, que eu faço parte, esse ano participei e sigo participando, e também é bem gratificante. Eu sou casada, né, com um dev, um desenvolvedor Java, e tenho um filho de 10 anos ali, que também já é um futuro desenvolvedor aí. Ele tem um amor aí pela robótica e acompanha a rotina, então ele já está seguindo para o mesmo caminho. E esse é um pouquinho de quem é a Luciana nesse meio da TI, né, e um pouco da minha vida, assim, compartilhando com vocês. E não esqueçam, né, a No já deve ter comentado, vamos ter o sorteio de um EcoDot. Então, inscrevam-se no sorteio, o link já foi compartilhado. E boa sorte aí para todos. E vamos começar então falando, né, sobre Solid. Então, não sei se todos acompanharam as talks que eu falei muito sobre Clean Code, as boas práticas no desenvolvimento de software. E lá no final, eu dei uma pincelada muito rápido o que era o Solid. E hoje eu vou falar, então, sobre o Solid. Então, vou falar sobre os 5 princípios do Solid, né, que auxiliam no desenvolvimento de software. Então, assim, quem me ouvia falar no Clean Code deve lembrar que eu falava muito assim, olha, a base do Clean Code vem do Solid, né? E realmente, o Clean Code ele foi escrito pelo Robert Cecil Martin em cima dos princípios do Solid. E o Solid, assim, ele foi, segundo literaturas, né, ele surgiu, melhor falando, os primeiros indícios, os princípios, lá em 1995, tá? E através de um artigo do Robert Cecil Martin, que é o autor, né, que eu já tinha comentado sobre o Clean Code. Ele tem várias publicações aí sobre boas práticas, tanto de arquitetura e desenvolvimento. Então, aconselho bastante vocês lerem os artigos sobre os assuntos relacionados a boas práticas, porque faz muita diferença lá na frente. E aí, agora, eu sempre gosto de começar com uma pergunta, e podem colocar ali nos comentários também,
E a questão, assim, vocês utilizam boas práticas quando iniciam o desenvolvimento de software? É uma pergunta, assim, né, que a gente para refletir quando a gente está desenvolvendo. Então, a resposta para mim é: nem sempre. Nem sempre a gente utiliza. Por quê? Porque a gente pensa muito mais em atender as entregas em prazos curtos, fazer uma entrega rápida, e aí o que que a gente acaba fazendo? Deixando para depois, se der tempo, fazer uma revisão no código, ajustar para ficar dentro de um padrão de fácil manutenção, de fácil leitura do código, né? Isso é só um exemplo, assim, do que a gente pensa. Aí, pensando nisso, deixei para depois. Isso pode gerar uma refatoração de código, onde a gente vai perder horas e horas trabalhadas, aumentando o custo de um projeto. E aquela famosa frase, né, que eu já tinha comentado já quando eu falei sobre o Clean Code, é que deixar para depois é tu nunca mais fazer. Tu não volta lá no código para implementar as boas práticas. Tu não volta lá no código para revisar, porque vai se perder aquilo ali. Tu não vai ter tempo. Tu tá mais focado em buscar uma nova tarefa, em correr para entregas e tu não vai sair do chão. Tu vai ficar já perdeu o vínculo do código, tu já perdeu o teu raciocínio que poderia ter sido colocado em prática lá no início e não vai mais mudar. Então, deixar para depois não existe, porque se deixar para depois é nunca mais fazer, nunca mais voltar. Então, dando essa pequena introdução, a gente vai falar sobre os 5 princípios do SOLID, que são essas letrinhas que formam a palavra SOLID, que é o primeiro princípio o princípio da responsabilidade única, o princípio do aberto-fechado, a substituição de Liskov, a segregação das interfaces e as inversões de dependência. Então, são 5 letrinhas, mas que são boas práticas quando você vai iniciar lá um desenvolvimento, tá? E às vezes a gente pensa assim, que bobagem, por que eu vou fazer isso, me preocupar com boas práticas, vou perder um tempão. Não, ao decorrer do que eu for falando, cada princípio, a gente sempre vai pensando assim, puxa vida, algumas coisas assim, realmente a gente podia ter parado, perdido um tempinho, pensado, repensado melhor e incluído boas práticas. Tu não precisa seguir ao pé da letra, mas tu implementa da melhor forma, né? Tu não precisa assim, não, eu tenho que seguir à risca aquele princípio, não, mas tu tem que tentar chegar mais próximo dele para ficar com um código melhor, mais limpo, né? Então, falando aqui do primeiro princípio do SOLID, né? Que esse é o princípio de responsabilidade única. E aí a gente fica pensando, o que é isso, né? E para quem está ingressando também na TI, também fica pensando, tem tantas coisas, né? E esses princípios são muito voltados à programação orientada a objetos. Então, é bom já ter um conhecimento de programação orientada a objetos para conseguir implementar na prática, né, os princípios. O princípio de responsabilidade única, conforme o autor do Clean Code, lá do Robert Martin, uma classe, ela deve ter apenas uma razão para mudar, né? O que é isso? Falando assim de uma forma bem simples, esse princípio, ele diz que não devemos, por exemplo, ter uma classe que valide tudo, uma única classe fazendo tudo, todas as funções. Eu sempre dou um exemplo muito básico, que é um exemplo quando tu vai lá
buscar um CPF, cadastrar um CPF, o CPF, tá? Eu não posso ter uma classe lá que ela vai fazer toda a função. Por exemplo, ela vai lá validar o CPF. Depois, a mesma classe, ela vai acessar e gravar no banco de dados. Depois ela vai confirmar se aquele CPF já tinha cadastrado, se não, vai criar lá um cadastro deste CPF. Ela não pode ter uma função numa classe só, aliás, com várias funções. Não, tem que se dividir, né? Cada classe com a sua função. Uma classe vai validar, a outra classe vai acessar o banco de dados, vai gravar no banco de dados e assim por diante. Qualquer classe, pensem nisso, ela não pode estar com um acúmulo numa única classe, com acúmulo de funções. A gente tem que dividir. É uma boa prática, tá? Então, esse princípio, ele se refere a isso. Então, cada método, ele deve ser responsável pelo aquilo que o seu nome diz. Se sair fora disso, tu pega e cria uns métodos menores, mais especializados. Então, sempre quando a gente vai criar métodos, tenha isso na cabeça. Como eu vou poder criar métodos menores, cada um indicando a sua função, né? Esse é o primeiro princípio. Eu coloquei aqui uns trechinhos de código, mas eu acho que não dá para enxergar muito bem, mas aqui na apresentação eu coloquei uns exemplos que eu achei uns exemplos bem legais aí que foram feitos por que eu vi num blog, né, e foram tiradas de um artigo que foi escrito pelo Raul Neto, depois no final tem o link lá para o artigo, e assim, de forma prática, e acho que fica muito claro tu visualizar um exemplo de código na prática. E ele colocou uns exemplos muito bons, assim, que nem ele colocou aqui, por exemplo, um cliente que vai fazer um pedido, né? Aí estava tudo dentro da mesma classe, que era calcular o total do pedido, criar o pedido, imprimir o pedido, fazer tudo dentro da mesma classe. E aí ele dá o exemplo, isso é o incorreto, mas lá, se eu pegar e ajustar o meu código, criar classes com funções apartadas, separadas, fica muito mais prático. A gente sempre tem que pensar assim, eu não estou escrevendo um código para mim. Vou escrever de qualquer jeito porque eu tenho que entregar. Não, eu tenho que pensar lá na frente. Não serei eu quem vai dar a sustentação lá na frente, quem vai fazer a manutenção desse código. E a pessoa vai chegar num ponto que ela não vai conseguir, vai ficar inviável ela seguir dando sustentação. Sempre tenham isso na cabeça. Pensem lá também na pessoa que vai fazer o code review desse código, né? A gente sempre tem que pensar nas próximas etapas, porque não é somente eu trabalhando naquele código. Aquele código vai ter N pessoas que vão atuar em cima. E aqui, também nesse exemplo dele, ele foi dividindo. Então, uma das classes era o item do pedido, né, que era o cálculo total do pedido. Depois ele criou ali uma classe só para criar o pedido, e assim ele foi seguindo. Então, ele dividiu em classes. Esse é o princípio de responsabilidade única, cada uma com a sua função. O segundo princípio, ele é o conceito aquele do aberto-fechado. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o que é? Qual é o objetivo que ele tem? Como diz aqui no slide, as entidades classe, módulos, funções, etc., eles devem ser abertos para extensão, mas fechadas para modificação. O objetivo é que as classes
sejam flexíveis e extensíveis. Então, que elas possam se adaptar a diversos cenários, sem a modificação no código-fonte. Tu não vai modificar nada lá dentro do teu código-fonte, entendeu? As classes, elas vão se adaptando, mas tu não vai mexer no código-fonte. Não podemos, por exemplo, ter uma classe que tenha que ser modificada para que tenha que incluir um novo dado, se necessário. Um exemplo é uma classe de produto. Digamos que o mesmo produto, ele tenha N formas, né? Um exemplo, formas. As formas podem ser retangulares, as formas podem ser ovais, elas podem ser quadradas, né? Eu não vou ter uma classe ali colocando diversos ifs para cada forma dentro, né? Ali dentro da classe. Não. Por quê? Porque eu vou ter uma dificuldade depois na extensão desse código. Então, o que eu faria, né? O que eu tenho que fazer? Ao invés de eu criar, então, essas classes separadas para cada forma do produto, se ele for retangular, se ele for redondo, se eu precisar implementar novos comportamentos, adicionamos eles através de interfaces e implementamos na classe. Então, fica de uma forma organizada, tudo que tu for mexer não vai intervir lá no código-fonte, tá? Ele não vai ter intervenção, ele não vai modificar nada lá, mas tu vai poder implementar. Outro exemplo, assim, se eu precisar, por exemplo, dar um desconto num produto, então eu vou fazer o cálculo para cobrar um envio, eu vou criar uma interface com a função do cálculo. Por exemplo, eu tenho um cálculo diferenciado para um estado, para outro, eu tenho um desconto, né? Então, eu vou criar uma interface com a função do cálculo e cada classe nessa interface vai ter a sua função. Então, eu vou estar apartando isso, deixando de forma clara, não interferindo no código-fonte, que é o principal. Essa é uma boa prática. Depois, lá no artigo que eu citei, vocês vão olhar vários exemplos também de códigos falando sobre isso, tá? Depois, nós temos o princípio ali da substituição de Liskov. Então, esse princípio ele nos diz que ele é uma classe derivada que deve poder substituir uma classe base. A substituição de Liskov, ela explicita regras para redefinição de métodos, melhor dizendo, de classes bases em classes filhas. Comportamentos, que são os métodos comuns à classe, e a base das subclasses, que elas podem ser implementadas uma única vez. Nesse caso, seria numa classe base, e elas poderão ser herdadas em todas as subclasses. É um pouquinho confuso, mas esse princípio de substituição de Liskov, ele é uma definição particular para o conceito de subtipo. Então, ele foi introduzido em 1993 pela Barbara Liskov, que leva o nome do princípio, né? E Janet Wing, através de um artigo de nome Family Values. Então, onde uma classe filha, ela deve processar as mesmas informações que a classe pai. Se ela não atender esses requisitos, pode ser que em algum momento ela foi alterada, né, completamente a classe. E isso afeta na execução correta do programa, do software. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Ela não pode ser alterada completamente. Então, esse princípio é bem interessante quando implementado, colocando na prática ele, para poder entender a questão da herança aí.
O princípio, o quarto princípio, melhor dizendo, ele é da segregação de interface. Então, o que é esse princípio? Ele afirma que nenhum cliente deve ser forçado a depender de métodos que não utiliza. Esse princípio, aqui, o que é? O objetivo dele é evitar que os clientes dependam de interfaces com métodos que eles não serão utilizados. Uma boa prática nesse caso é, por exemplo, eu criar uma interface específica para a classe, ao invés de eu subscrever os métodos. Então, esse princípio, o que ele faz? Ele divide métodos muito grandes, né, em menores e mais específicos, desacoplando. Então, ele é bem importante nesse ponto, a questão de desacoplar, tá? E o nosso quinto e último princípio é o princípio da inversão de dependência. O que ele é? Na literatura, ele diz ali que ele se refere a uma forma específica de desacoplamento de módulos de software que determina a inversão nas relações de dependência. Então, inverter as dependências, ou seja, ao invés dos clientes dependerem das classes concretas, eles vão depender de interfaces. A vantagem, assim, da utilização desse princípio é que quando um cliente ele se acopla a uma interface, ele fica imune a qualquer mudança na implementação dessa interface. Então, eles partem de módulos de alto nível, responsáveis pelas diretrizes, no caso, para módulos de baixo nível. Falando assim um pouquinho, eles não devem depender dos módulos do baixo nível. Na inversão de dependência, um exemplo que seria a questão de um método save, por exemplo. Esse método, ele chama interface, mas tu não vai saber se ele está persistindo, por exemplo, no MySQL ou no MongoDB. Então, esse é o princípio da inversão de dependência. O Solid, falando assim, utilizando, ele é um pouco assim, tem que ter um estudo mais aprofundado, um conhecimento. Então, ele, além de, antes de entrar nas vantagens, ele tem algumas desvantagens vistas, né, por muitos desenvolvedores. E assim, quais seriam as desvantagens que são vistas? É que, podendo ocorrer conflitos em relação aos princípios do ágil. A questão do desenvolvedor achar que esses princípios limitam muito o desenvolvimento, engessam muito. Talvez ele tenha uma outra, como se diz, ideação para desenvolver e não consegue, porque ele acha que ele vai ficar travado seguindo os princípios do ágil. Eu não vejo desta forma, mas, aliás, seguindo os princípios do Solid, né, em questão da agilidade. Eu vejo muito ágil como boas práticas, porque aonde eu tiver uma boa prática no meu desenvolvimento, eu já vou estar dentro da agilidade, porque eu vou poupar trabalho e retrabalho lá na frente, tá? Ele requer também, assim, conhecimentos sólidos de programação orientada a objeto. E o tempo de aprendizado para um profissional júnior, quando ele ingressa, para entender os princípios do Solid e colocar na prática, junto com a programação orientada a objetos, ele é um pouquinho maior. Mas não é um empecilho. E cada um tem sua curva de aprendizado. Então, eu não vejo isso como uma desvantagem, mas muitos enxergam como desvantagem. E
Também alguns veem que esses princípios eles podem aumentar a complexidade e o tempo de desenvolvimento. Então, essas são as desvantagens que são vistas no Solid. Mas as vantagens que ele tem em aplicar os princípios, quais são e o que eu vejo? A flexibilidade, né? E fácil manutenção do código. O que eu quero dizer com isso? O que eu vejo nisso? Quando eu penso sempre além, flexibilidade e fácil manutenção, quer dizer, quem vai dar sustentação não vai ter problemas grandes lá na frente. Porque um código bem escrito, ele vai estar de forma clara e ele vai conseguir identificar problemas muito mais rápidos. E talvez ele seja mais flexível também na questão de você poder reutilizar esse código. Flexibilidade de reutilizar em outros. Então, essa é uma das vantagens que eu acho, assim, essencial. A praticidade para realizar testes. Um código claro, dividido em pequenos blocos, de forma clara, com classes e funções bem definidas, tem uma praticidade para quem vai testar. E isso não é somente o desenvolvedor. Pensa lá nos QAs que vão testar e validar esse desenvolvimento. Então, traz mais praticidade. Boas práticas geram economia, geram, e muita economia. Geram economia de tempo, desenvolvimento e custos de um projeto. Sem contar, né, que o código fica limpo, de forma clara. Então, às vezes, é melhor a gente pegar, parar um tempinho antes de iniciar um projeto e tentar colocar pelo menos um pouco das boas práticas para depois startar o desenvolvimento. Assim, a gente vai reduzir. Parece que a gente perdeu tempo no início, mas não. A gente reduziu horas trabalhadas para resolver um problema lá na frente, custo do projeto e entregou de uma maneira clara, de uma maneira de fácil sustentação. Eu sempre digo, a gente não pode pensar que a gente está desenvolvendo um código porque é a minha tarefa, eu peguei essa tarefa como desenvolvedor, eu tenho que fazer rápido, mas eu penso só, eu entendi. E lá na frente? Eu já peguei vários códigos que tu tentava entender e tu perdia mais tempo tentando entender e às vezes tu não conseguia sair do chão, a não ser achar a pessoa que desenvolveu para ela tentar te explicar. E no caso, assim, nem sempre pode ser que a pessoa esteja ainda no mesmo local, e aí? Aí tu quebra a cabeça e perde muito tempo e custo. São essenciais à redução num projeto hoje. Então, boas práticas têm que se levar em conta. E falando nisso, né, o Solid, ele é um aliado ao Clean Code. Mas lembrando, você não precisa utilizar ao pé da letra todos os princípios, mas faça da melhor forma, desenvolva da melhor forma para quê? Para que tenha um software que não vá dar problema lá depois, lá na frente, com manutenção, uma refatoração que não vai sair do chão, porque vai ficar insustentável lá na frente, por pressa, porque lá no começo não foi pensado, né? Então, coloque em prática, e a melhor forma de entender princípios do Solid, tanto do Clean Code, é a gente começar a colocar em prática no dia a dia. Nem que seja assim, estou estudando alguma linguagem nova de programação, eu estou me atualizando em alguma coisa, já tenta ir aplicando as práticas, porque é assim que tu vai entendendo melhor elas. Nada como codar e já incluindo o que tu vai aprendendo em questão de boas práticas. Então, agora estamos nos últimos minutinhos, falei
aí sobre o Clean Code, sobre o Solid, e o Clean Code sempre está na minha vida. Eu já mandei o link lá do Festival do ano passado, para, né, quem vê conseguir ter todo esse espectro, né, entender tudo. Agora são os últimos minutinhos, gente. Últimos minutinhos. Sorteio. Assim, quando eu sair dessa tela, já era. Não já tem vai pro sorteio. Isso. E assim, Lu, já vou até te falando que tu vai ter trabalho amanhã, porque o pessoal tá deixando perguntas e comentários ali no chat, né? Mas é sempre uma coisa boa e eu sei o quanto tu ama isso, né? Sim. Então... eu já vi uma das perguntas que fala sobre sistemas legados e até um grande desafio. Já vai ter. Ali também achei muito massa que o pessoal falou sobre pediu já temas para outro Code Festival, eu adorei. Acho que a gente não vai deixar chegar um ano para falar, né, sobre algum assunto, mas vamos trazer sim. Então tá, pessoal, é isso. Quem participou, participou. Quem não participou, já era. Boa sorte a todos aí, né? Isso. E agora, Lu, segue aí com a apresentação. Deixa eu... Acho que agora foi para ti aí. Volto para mim. Vou só finalizar, então, aqui. Deixa eu só seguir. Então, eu não sou uma especialista, tá, no Solid. Eu tenho lido muito, tenho buscado muito conhecimento, tentado colocar na prática, tá? Eu compartilho desse meu jeito meio descontraído de falar, mas o importante é tu ir colocando na prática, é tu ir buscando conhecimento, tá? E aqui eu deixo a dica de algumas literaturas, alguns cursos. Na Udemy tem vários cursos também sobre Clean Code, sobre Solid, boas práticas, tem Design Patterns incluindo os princípios do Solid, então tem muita informação e tudo complementa o conhecimento, tá? Aos poucos tu vai colocando na prática, aos poucos tu vai visualizando dentro do teu código que tu pode melhorar. Então, aconselho muito, assim, buscar esse conhecimento, que ele vai enriquecer lá o desenvolvimento, as boas práticas e, principalmente, a gente sempre tem que pensar quando desenvolve um software que não é só eu desenvolvedor, tem todo um time de pessoas que também, né, colocam a mão aí para codar nesse software, nesse desenvolvimento. Então, a gente sempre tem que pensar, quando faz isso, no todo, né? No time todo que vai atuar aí num projeto. E aqui as famosas frases que eu gosto de colocar aqui do referente, né? A semana do programador é aquele velho ditado: meu código não funciona, eu não faço ideia por quê. Aí o meu código está funcionando, também não faço ideia por quê, né? Dilemas de programadores. E quando se sentir triste, olha os programas que você fez quando estava começando a programar. Então, 2 frases aí só para descontrair um pouquinho. E aqui, meu contato aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma sugestão, meu contato no LinkedIn. Parabéns, Lu, né? De novo, né? Eu sempre sou só sorrisos, né? Para dizer o quanto eu sou grata desde o primeiro dia lá do Impulsionar, né? Que, como tu falou, né? Mais de 100 e eu não vou saber certinho, assim, né? Mas não só as pessoas que tu vamos dizer ali, competiu pela vaga, mas eu acho que o que tu tem que ter mais bonito é as pessoas que tu inspirou, né? Pensa, no primeiro Impulsionar, lá de onde tu veio, a gente estava com, sei lá, 150 inscritos, algo assim, né? Tem um número melhor, mas o último Impulsionar que nós tivemos 2.500 pessoas inscritas. Olha. E assim, sempre usando o teu material, sempre usando a palavra do Luciano.
Então, eu sou muito grata, né, pela Self System, né, por te acolher dessa forma, mas eu sou muito grata ainda pela amizade, né, que a gente criou aqui dentro. Sim. E pode deixar que sempre que eu puder, eu vou te chamar para mais um Fashion, conexões, talks, né? E eu sei que tu vai estar ali prontinha. Sim, conta comigo sempre. E é um prazer, como eu falo, eu faço por prazer. Eu não sou uma especialista, mas eu tento buscar e transmitir também de uma forma que todo mundo entenda um pouco do conhecimento, né? E faz parte, assim, eu acho que é muito legal tu poder compartilhar. Não tem que ter medo de tentar compartilhar. Vai falar algumas coisas que talvez não faça sentido para alguns, outros fazem, mas tem que compartilhar e vai aprendendo. Quanto mais compartilha, mais tu aprende também. E eu sempre lembro uma coisa que tu falou, tanto para mentorias que tu fez, tanto para o Te Puxa, tanto... tenha curiosidade, não tenha medo de perguntar, né? Exatamente. Se é do lado de alguém, pergunta, né? Não é ser chato, não é ser nada. E se a pessoa te olhou de cara fria, é porque ela esqueceu que ela começou de algum lugar, né? Então, tu seguir com isso, assim, eu sei que tu vai encantar mais gente, vai trazer mais pessoas para o mundo da TI, com certeza. Parabéns, Lu, de novo, né? Mas aqui não tô enrolando por causa do sorteio, capaz. Não. Eu até vim com o meu casaquinho de lhama, de lhama não, né? do Poxa. Pra combinar, né? Com local que a gente ama, né? Ai, foi de propósito. O festival é algo que a gente pode deixar mais descontraído, assim, né? Não tem tanto. Sim. Então eu coloquei a lhaminha por isso. Eu amo e ficou super a nossa lhama dev aí. Vou compartilhar aqui então, pessoal, né? Temos olha aí. Do primeiro, tem mais 4. Vocês já. E assim, quem eu compartilhei o link ali do Clean Code, vai ver como foi o sorteio do ano passado, né, Luzinha? É que quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Então, oremos aqui, né? Não, vai dar tudo certo. Dessa vez a gente não falou sobre bugs. Então tá nada, exato. Não puxamos o assunto. Não. Olha aí. Não, tu tá de brincadeira. Vai dar certo. Aê! Por um momento. Parabéns, Guilherme, né? A gente vai entrar em contato contigo para pegar teus dados para enviar a tua EcoDot. Segue participando, né? A gente tem mais 4, tanto para quem ganhou como para quem não ganhou também, né? Fica aí pelas nossas redes sociais. Logo, essa talk já fica no nosso LinkedIn, mas logo a gente passa no YouTube também da Salve, né? Então, quem quer ver com mais calma ali depois, anotar tudo, né? E pegar ali quais as referências que a Lu passou também para aprofundar um pouco mais, né? Fiquem super à vontade. Então tá, muito obrigada, Lu, né? Mais uma vez. Mais uma vez aí. Então tá, boa noite. Obrigada, boa noite, tchauzinho. Tchau.